A paz do Senhor, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. Nós se precaver, estar sempre na meditação da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é que nos ensina o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. O inferno, ele existe, o inferno, ele é real. O inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós, ao longo da nossa jornada, perceber que nós não podemos e nem queremos, nem desejamos ir para lá, porque é um lugar de tormento, é um lugar onde as pessoas vão sofrer, é um lugar onde o fogo não apaga e o bicho não morre, é um lugar horrível. Não estou falando isso para meter medo em vocês, não, mas estou falando a realidade. As pessoas que não quiser Deus na vida deles, que ficar desprezando a Deus, é para lá que elas vão. As pessoas que gostam de fazer coisas erradas, tá pecando aí, se prostituindo, é para lá que elas vão. Por isso, temos que se voltar para Deus e querer ter uma vida santificada para podermos ir para o céu. Vou ler uma palavra aqui para que o Espírito Santo venha falar ao teu coração. Os que vivem na incredulidade, dominada pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período, serão purificadas e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haverá diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa, fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é de que todos somos filhos de Deus. Como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensino bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposta no Novo Testamento. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam a aparência de piedade, mas negaria a sua eficácia. Tiram a verdade. Apostariam na fé, daria ouvido à doutrina de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. Atualmente, estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apóstolos contra os falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. A primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do AT, para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no AT, sepultura, lugar para onde mortos iam. Os fiéis seriam resgatados desse lugar, os ímpios não seriam resgatados de lá. No AT,
O ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no AT a respeito da divisão do CO entre um lugar de castigo e outro de bênção. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Nesse testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Seol, também descrita como lugar de castigo. Três palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno, Hades, traduz hebraica Seol, Tatrageane. A palavra Hades significa lugar de castigo. Também pode se referir ao estado da morte que o humano experimentará no fim da vida. A palavra Tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação do ímpio, mortos, e ele sofre punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar. 2 Pedro 2,4. A palavra Gena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao vale da Inom, ao lado do sul e leste de Jerusalém. Neste lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam o bebê pelo fogo. 2 Reis, capítulo 16, versículo 3. Não por acaso o profeta Jeremias se referiu ao vale de Inom como de julgamento. No tempo do NT era um lugar em que queimava lixo da cidade. Essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final, que faz jus ao termo inferno. O inferno é um lugar real. O Deus justo é bom e jamais faria um lugar como esse para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Mas, sim, para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. Entretanto, quando o ser humano despreza Deus e a sua palavra, colocando-se sob o governo de Deus desde o século, o diabo será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. A realidade do inferno é um ensino integramente bíblico, descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas passarão a eternidade totalmente separada de Deus, na presença do diabo e seus demônios. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno, fogo inextinguível, fornalha acesa, trevas, fogo eterno, lago do fogo. Então, o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago do fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20, 11 ao 15. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo.
O ensino bíblico é claro, simples. Os que rejeitam a Cristo receberão um castigo eterno. Mateus, capítulo 25, 46. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele, é pessoal. À luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para nossas vidas e, por isso, devemos estar firmados em Jesus durante as nossas jornadas de fé, pois, sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Glória a Deus, aleluias. Essa palavra ela se encontra em Mateus, capítulo 25, versículo 41, que diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, a gente não pode achar que Deus é ruim, não, ou ficar pensando que ele é ruim, ou ficar falando que ele é ruim, porque ele não é ruim. Isso é uma escolha pessoal. Você escolhe servir a Deus ou você escolhe servir o diabo. Você que escolhe, é uma escolha sua e as consequências também é sua de ir para o inferno, porque é você que está escolhendo, você que está negando a Deus, você está negando a Jesus o ato que ele fez de morrer naquela cruz para te salvar, te dar vida eterna, te livrar do pecado. Mas você quer continuar no pecado achando que Jesus morreu para salvar você do pecado e você continua no pecado. Então quer dizer que você está crucificando Jesus novamente, colocando Jesus na cruz de novo, sendo que Jesus, ele morreu naquela cruz, foi para nós salvar para a vida eterna, nos livrar do pecado, porque aqueles que vivem no pecado não podem entrar no reino dos céus. Então a gente tem que santificar, conhecer a Deus e limpar a nossa alma, nosso espírito e o nosso corpo das impurezas para poder irmos para o céu. Não ficar mais fazendo essas coisas erradas, esses pecados que nós sabemos que não podemos. Então, leia a Bíblia, busque a Deus. Você vai conhecer Deus através da Bíblia e vai saber que se você quer uma vida para sempre com Deus, você precisa ir para o lado dele, buscar ele. Agora, se você quer viver a eternidade no inferno, então você apenas fica nesse mundo aí fazendo o que o inimigo quer. Ele é invisível, a gente não vê ele, mas ele atua na vida de cada um. Ele que coloca as pessoas para fazer aquilo que ele quer. Pensamentos malignos, pensamentos de suicida, tudo isso é ele. Um monte de gente ele já matou com essa tal de depressão, ansiedade, essas coisas aí que tem é tudo do inimigo. E se nós estiver com Deus, Deus cura tudo isso, porque isso não tem cura, isso vem do inimigo. Ele é espiritual. Nós vivemos no mundo espiritual, por isso que nós temos que chegar a Deus, porque o mundo espiritual ele existe, você querendo ou não. Não podemos viver no mundo só por viver, falando palavrão, se divertindo, gozando a vida, se prostituindo e esquecendo que tem um lugar para nós ir, que é o céu. Porque nós temos essa vida aqui e agora, mas quando nós morrer, nós temos outra vida. E quem não conhecer a Deus, nem quer saber de Deus, está desprezando a palavra de Deus, quando morrer, vai para um lugar muito ruim depois que Deus vinha aqui, né, buscar os escolhidos dele, depois que foi separado, né, separar os bons do mal, as ovelhas dos bodes, vai ser separado. Então queira ser o trigo, queira ser o trigo, não o joio, porque o joio é do inimigo, o trigo é de Deus. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, olhar, meu Pai, essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, ajuda, meu Pai, dá sabedoria para elas, meu Pai, para elas escolher o bom caminho, meu Pai, dessa vida. Há dois caminhos, Senhor Deus, meu Pai, que nós temos, meu Pai, a seguir. É o caminho do inferno e o caminho do céu. Essas pessoas, elas têm que escolher qual caminho, meu Pai, ela quer seguir. Se ela quer escolher o caminho do inferno, que vá. Se quer seguir o caminho do céu, que vá. Então, meu Pai, eu escolho o caminho do céu, meu Pai, porque o caminho do céu é muito mais bonito, mais bom, é cheio de santidade, cheio de paz, alegria, amor. E lá, meu Pai, não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, não vai haver mais fraqueza, não vai haver mais nada. Lá é um lugar, meu Pai, onde a gente vai estar feliz e nós cantaremos todos os dias, Senhor. É um lugar de alegria e paz. Mas o inferno, Senhor Deus, meu Pai, é completamente diferente. É um lugar, meu Pai, de tristeza, de
lá onde é ódio, onde há, meu Pai, todo, meu Pai, coisa errada, Senhor Deus, meu Pai, toda prostituição, toda coisa ruim é da lá nesse lado, meu Pai. Ali, meu Pai, onde todas as pessoas vão estar sofrendo, meu Pai, onde as pessoas vão estar sendo queimadas de noite, Pai, é um lugar terrível. Pai Todo-Poderoso, nos ajuda, Senhor Deus, a vencer até o fim, meu Pai. Não deixa nós sair do nosso caminho, Senhor Deus, meu Pai, do caminho da verdade, do caminho da paz, da alegria. Não deixa a gente sair desse caminho, Senhor. Ajuda nós, meu Pai, para nós perseverar até o fim, meu Pai. Em nome de Jesus, é que nós te pedimos e te agradecemos. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe.